E a conta de luz está mais cara. A ANEEL anunciou o reajuste de 52% na conta de energia já a partir desse mês de julho. Eu perdi a paciência. Essa é a justificativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao falar sobre os últimos ataques que fez a uma jornalista. Descontrolado, o presidente tenta desestabilizar a imprensa brasileira. Partidos, entidades e políticos da oposição protocolam o super pedido de impeachment contra o presidente nesta quarta, dia 30. O texto aponta 23 crimes de responsabilidade atribuídos à gestão de Bolsonaro. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou na última terça-feira, dia 29, o reajuste nas contas de luz dos consumidores. Esse tipo de procedimento é realizado quando há aumento de custo de produção de energia. O ajuste é de 52% e será aplicado a partir desse mês de julho até novembro desse ano. O aumento da conta impacta diretamente o orçamento familiar dos brasileiros. Confira a reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. A pedagoga Cristina Pugliese, no Rio de Janeiro, já aposentou alguns eletrodomésticos. O motivo? O aumento de 52% na conta de luz previsto para o mês de julho. O reajuste aprovado pela ANEEL vai impactar diretamente os hábitos das famílias brasileiras. A de Cristina, por exemplo, já criou novas regras de consumo dentro de casa. Exclui o forninho. Inclusive hoje eu botei assim um paninho em cima dele, tipo assim, para evitar aquele ato, né, da rotina de ir lá e usar. A previsão é de que a bandeira tarifária vermelha seja aplicada de julho até novembro no patamar mais caro. Com isso, será cobrado o valor de R$ 9,49 por cada 100 kWh. A crise hídrica e o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas estão entre as causas do reajuste. Estudiosos alertam também que não houve planejamento do governo para evitar esta crise, a maior seca em 90 anos. Além disso, outros fatores, como o desmatamento e o desmonte da Eletrobras, atuam no novo cálculo da tarifa. Uma matemática que, no final, recai sobre os trabalhadores, como é o caso da produtora cultural Silvia Abreu. O impacto vai ser bem grande, né? Hoje eu acho que a conta da luz é uma das contas que mais me preocupa, assim. É uma das mais assustadoras, não é? Então, eu acredito que vai ser necessário uma força-tarefa, assim, para buscar mais recurso ainda. Cálculos de especialistas projetam que a tarifa de um consumo médio custará em torno de R$ 150, a partir da incidência da nova bandeira tarifária. Acuado por conta das denúncias de corrupção que avançam na CPI da Covid, o presidente Bolsonaro segue atacando a imprensa. Depois do insulto à jornalista Laurete Santos, Bolsonaro subiu a voz com uma repórter no interior de São Paulo em mais uma tentativa de descredibilizar os jornalistas. Veja a reportagem de Vanessa Nicolave. Nacional. A performance de violência e autoritarismo contra a imprensa já é um padrão do governo em momentos em que é investigado. Em 2019, no contexto do escândalo do esquema de rachadinha entre Fabrício Queiroz e seu filho Flávio, o presidente ganhou as manchetes depois que proferiu insultos aos jornalistas na entrada do Palácio do Planalto. Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Em 2020, quando questionado sobre a acusação de haver interferido na Polícia Federal, a mesma conduta de agressividade e tentativa de silenciamento. Cala a boca, não te perguntei nada. Cala a boca! Segundo Márcio Garone, diretor da Federação Nacional dos Jornalistas, os ataques funcionam como um termômetro que revela a fragilidade do governo, que ao não conseguir se explicar, se vale de táticas de autoritarismo para ocultar o foco da informação. Não é à toa que muitos desses ataques são feitos em contextos em que o Bolsonaro está acuado também, né? Que tem alguma denúncia contra o governo aparecendo, né? Então, muitas vezes, como alguma forma de tentar desviar do assunto
ou tentar simplesmente fugir dessas perguntas, né? Fugir de prestar contas para a população, né? É um governo que tem medo do trabalho da imprensa mesmo, né? Que rechaça, que faz de tudo para tentar descredibilizar esse trabalho da imprensa. A postura truculenta também tem como padrão ser direcionada mais contra mulheres. E mais do que uma conduta inadequada, como lembra a jornalista Sinara Menezes, a atitude deveria ser caracterizada como assédio moral. As pessoas ainda não pararam para pensar que isso é assédio moral, né? Porque ele está ali numa posição superior à pessoa e fica humilhando e falando palavras ofensivas. O Ministério Público do Trabalho deveria começar a olhar isso e tomar alguma atitude, né? Multar, autuar, assim como faz em outros casos de assédio moral. A crise sanitária que o Brasil enfrenta desde 2020 mergulhou a economia do país em uma recessão sem precedentes. Por outro lado, quem busca na cultura um conforto para encarar com leveza esse momento segue à deriva. O setor cultural também foi pego pela crise e desamparou artistas e espectadores. Uma conversa sobre os impactos da pandemia, expectativas e importância da aprovação Lei Paulo Gustavo. Fabrício Noronha é secretário de Cultura do Espírito Santo e é o nosso convidado do quadro de entrevista de hoje. Naya Tawani foi quem conduziu a entrevista. Vamos conferir. Entrevista Central. Olá, hoje nós vamos conversar com o Fabrício Noronha. Ele que é secretário de Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Nayá. Quais são os impactos da pandemia para os profissionais da cultura? O impacto foi muito grande, né? A atividade cultural, ela prescinde, né, do encontro, da aglomeração, não só na sua experiência, né, nas apresentações, nas atividades, mas também no seu fazer, né? Filmar um curta-metragem ou um ensaio de uma peça de teatro, ou seja, toda atividade muito ligada aí ao encontro. Então, a pandemia afetou muito, né? Paralisou as atividades. Nós temos, né, dados assim que mostram e comprovam como que, né, pessoas perderam emprego, espaços culturais fechados, enfim, foi para o conjunto da sociedade, né, muito doloroso esse processo da pandemia, e para o setor cultural também bastante por conta dessas características e por conta da sua fragilidade também, né? Um setor que necessita de muitas políticas públicas, que vinha também de um processo de descontinuidade, né, de desmontes e até de um certo tipo de criminalização do seu fazer, né, baseado muito em fake news que a gente acompanhou aí nos últimos anos. Então já vinha de uma certa fragilidade e foi atropelado aí pela pandemia, assim como o conjunto da sociedade, né? E você, enquanto secretário de Cultura do Espírito Santo, quais têm sido os principais desafios de sua gestão? O desafio maior, sem dúvida, foi esse enfrentamento, essa necessidade de mitigar os efeitos, e graças a muito investimento, muita política, muita articulação, muita política pública e muita articulação, a gente conseguiu mitigar, né, um pouco na medida do possível todas essas consequências aqui. Logo no começo, dentro desse plano de enfrentamento, nós fizemos um edital emergencial, né, lá no comecinho da pandemia, foi um dos primeiros do Brasil, inclusive, que foram lançados. Nós fizemos também um edital, uma chamada, na verdade, um chamamento para eventos online semipresencial, que garantiu, de alguma maneira, que o calendário, né, de festivais, de eventos da cultura popular, inclusive, tivessem, né, as suas edições em 2020, né, que foi tudo muito afetado também, essa parte de captação de recursos com a iniciativa privada, né? E sobre a Lei Paulo Gustavo, qual a importância deste benefício para o setor cultural? A Lei Paulo Gustavo vem muito forte nesse sentido, né? De mais uma vez, através de um arranjo federativo, de descentralização de recursos do governo federal para os entes, né? Para os estados e para os municípios, a gente conseguir, aqui na ponta, né, nas secretarias, a gente conseguir implementar as nossas políticas, ajudar o setor. No caso da Paulo Gustavo, tem
uma parcela boa dos recursos aí ligados ao setor audiovisual, que é um setor também, especialmente, também tem sido afetado, além da pandemia, por essas descontinuidades, né, das políticas da Agência Nacional de Cinema. Então, a gente está muito animado e muito mobilizado também, né? A gente tem, pelo fórum, conversado com as nossas bancadas, né, no momento com os nossos senadores, mas em breve, né, assim que aprovado no Senado, essa nossa expectativa, né, ainda nesse mês de julho, a gente possa seguir mobilizando voto a voto ali, conversando com as nossas bancadas para sensibilizar mais uma vez, né, assim como foi com a Lei Aldir Blanc, o nosso Congresso Nacional, da importância da gente ter esses recursos, a gente conseguir executar essas atividades. Ação contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais assegurados na Constituição Federal. Oposição ao livre exercício do Poder Judiciário brasileiro. Ação contra a segurança interna do país. Descaso com a pandemia de Covid-19 e omissão ao ser comunicado de fraude no sistema de compras da Covaxin. Essas são apenas algumas acusações feitas na entrega do superpedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. O pedido ganhou um novo fôlego após os últimos depoimentos da CPI da Covid. Vamos ouvir o integrante da Coordenação Nacional da CONAC, Bico Rodrigues. Embarque imediato. Esse pedido de impeachment, ele é a junção de vários outros pedidos, né? E de vários segmentos da sociedade, né? Que se juntaram em fazer um pedido só. Juntaram todos os pedidos que tinha, juntaram aquilo que tinha de mais, o suprassumo de todos, né? E fizemos esse supra-pedido de impeachment conjunto, né? É um pedido que traz vários atores, né? Diante da importância a qual o país vive, né? Os números que estão aí, hoje o Brasil chega a 516 mil vidas, diante da denúncia, diante do esquecimento por parte do Estado brasileiro com relação ao povo brasileiro, esse pedido de impeachment ele é mais do que justo. Eu acho que chegou o momento da gente juntar as nossas mãos, da gente ir além das siglas partidárias, mas de defesa mesmo pelo nosso país, para que o país retome de novo a ordem da democracia e que a gente possa retirar esse genocida que está aí do poder. A dica cultural de hoje é um espetáculo online interpretado por Vilma Mello. A peça reposiciona o lugar da mulher negra na sociedade e enaltece o poder de matrigestão que essas mulheres exercem dentro e fora dos terreiros. A apresentação traz um posicionamento firme de orgulho das histórias contadas e passadas de geração a geração. Confira. Parada cultural. Desculpe. Eu não consigo engolir. Quando eu cheguei aqui, achei que ia encontrar pessoas informadas. De que vale o mestrado e o doutorado de vocês? Foi o que ela disse quando ela chegou na universidade. Ela amava o que ela fazia. Oi, eu sou Vilma Mello, atriz, e estou passando aqui para convidar você para assistir o espetáculo Mãe de Santo, que estreia dia 2 de julho no portal Sesc Rio às 19 horas. E o que é melhor? Totalmente gratuito. O espetáculo, através das palavras da Helena Teodoro, que é uma filósofa e grande socióloga, dramatizadas pela autora Renata Mizrahi, fala um pouco da nossa ancestralidade, da nossa memória, da nossa história, das dores e das alegrias de ser uma mulher preta no país onde a gente vive. Então a sua presença é muito importante. A gente conta com ela. A temporada do monólogo Mãe de Santo acontecerá no canal do Sesc Rio de 2 a 25 de julho, nas sextas, sábados e domingos, sempre às 19 horas. Bom, e nesse clima cultural, o programa Central do Brasil chega ao final. Eu aproveito para agradecer a sua companhia e dizer que te espero aqui amanhã no mesmo horário. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.